galera, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos hoje retomando aqui o nosso projeto Trajetórias da Aprovação. Tudo na vida tem uma razão, seja muito bem-vindo, certo? Seja muito bem-vinda. E é o seguinte, estamos retomando o projeto Trajetória da Aprovação. Para quem eventualmente não conheça aí o que é o projeto Minha Trajetória, eu entrevisto, e esse projeto já vem de longo tempo aí. Ano passado a gente entrevistou uma grande quantidade de pessoas, e aí esse ano a gente está retomando o projeto. Já divulgamos ontem o calendário do Minha Trajetória para o mês de janeiro. A gente vai ficar divulgando os calendários mensalmente. Vamos fazer toda segunda-feira Trajetória da Aprovação. Essa é a minha meta. Já temos janeiro todo fechado, foi divulgado ontem. E para começar, vai ser a minha Trajetória da Aprovação. Por quê? Porque sempre que eu entrevistava um ex-aluno nosso, que hoje é defensor, promotor, juiz, delegado em algum lugar, sempre o pessoal perguntava e quando é que ia ser a minha trajetória da aprovação. E realmente eu nunca parei aqui para contar a minha trajetória pessoal de aprovação, como é que foi a minha história, até porque eu sempre achei que era muito importante eu mostrar a trajetória dos alunos, né? Mostrar como é que a galera tá fazendo hoje em dia. Eu já sou velha guarda, né? Já sou mais velho aí nessa história. Então eu queria mostrar isso, a dinâmica atual, a peleja de hoje em dia. Mas de tanto a galera pedir, eu resolvi vir contar aqui a minha história para vocês. E como eu antecipei, né? Salve Manaus! Um salve aí pra galera de Manaus. E, assim, para quem eventualmente ainda não saiba quem eu sou, né? Eu sou fundador do OUSE, sou Felipe, sou defensor público federal aqui em Fortaleza para vocês verem como eu sou velho, desde 2013 eu já estou aqui no meu posto final, digamos assim, né? E o que a gente vai falar hoje é como eu cheguei aqui, né? Era a minha meta, né? E como eu alcancei essa meta é um pouco da minha trajetória. Galera, sempre que eu entrevisto aqui o pessoal, eu sempre pergunto assim, como você era na faculdade? Né? Porque tem muito uma lenda assim, de que você tem que ser um bom aluno na faculdade para que você passe em concurso. E assim, a história mostra que isso é um ledo engano. Né? Eu conheço dezenas de pessoas que foram maus alunos na faculdade e que acabaram obtendo êxito em concurso. Como eu era na faculdade? Eu era um mau aluno? Eu vou dizer para vocês que não, eu não era um mau aluno. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês que era quase impossível ser um mau aluno. Assim, onde é que eu me formei? Eu me formei na UFC, né? Fiz faculdade de Direito na UFC e a gente costuma brincar lá na UFC dizendo o seguinte, ó, é muito difícil de entrar e é muito fácil de sair. Se você pegar um cachorro que estiver passando lá na porta, às vezes é capaz de darem um diploma para ele, certo? É uma faculdade muito tranquila de fazer. Essa é a verdade. Né? São pouquíssimos os professores que são linha dura, assim, mais carrasco. Existem, né? Normalmente são uns 2 ou 3 que são mais severos. Eu passei por 2 bem severos, mas não é a média, né? Não é o normal. O normal lá é que a galera seja bem tranquila. Normalmente, pelo menos era o perfil da minha época, a grande maioria tinha cargos públicos, então eles tocavam ali a faculdade de uma maneira muito tranquila. Quem fazia... E eu vou dizer, eu fui professor de faculdade privada há muito tempo, e eu vou dizer, faculdade de Direito, o perfil é esse. E eu não acho que mudou. Acho que quem faz a faculdade é o aluno. Então, eu fui um mau aluno? Não fui um mau aluno. Consegui magna com laudo e tal, mas eu vou dizer pra vocês, era muito fácil conseguir. Então, acho que a grande maioria da galera conseguia. E eu digo mais para vocês, eu não estudei na faculdade para concurso, isso não era uma realidade da minha época. Eu me formei em 2005.1, tá? Então não era uma realidade da minha época estudar para concurso ensandecidamente. E se fosse, ainda assim, eu não teria feito a minha faculdade dessa forma, porque eu queria curtir a faculdade, entendeu? Eu queria curtir a faculdade como eu achava que a faculdade devia ser. Né? Eu queria ir era pro sarau que tinha na faculdade, eu queria ir era pra calorado que tinha na faculdade, sair pros meus amigos
com os meus amigos para os bares boêmios que tinha, né? Na época eu vi Los Hermanos, né? Curteador, né? Filosofar, falar besteira, era isso que eu queria, pensar a vida de um jeito diferente do que a gente pensa no colégio. O colégio já foi o tempo todo pensando em passar no vestibular, pensando em passar no vestibular. Quando eu cheguei na faculdade eu queria outros mundos. Tanto que assim, disciplinas de processo, disciplinas mais dogmáticas, eu saí assim quase zerado, sabe, da faculdade. Processo civil, saí sabendo muito pouco. Processo penal, saí sabendo muito pouco. E pelas coisas do destino, depois eu virei até professor de processo civil na Universidade Federal lá de Mossoró, né? Mas quando eu saí da faculdade, eu saí zerado em muitas disciplinas. Civil, eu era muito fraco em civil, civil, processo penal, né? As disciplinas bem dogmáticas, assim, eu não tinha estudado muito na faculdade. Então, eu sabia que eu queria concurso. Desde a faculdade eu sabia que eu queria concurso, né? Meus pais não são do direito, meus pais são pessoas simples, assim, minha mãe era assistente social de hospital, hoje é aposentada, é assistente social de hospital e professora da rede pública de ensino. Então, assim, era uma pessoa simples. Meu pai era dono de uma pequena loja no centro da cidade, né? Uma loja de sapato no centro da cidade. Então, assim, era classe média, bem classe média mesmo. E a minha mãe, por ser servidora pública e ter uma estabilidade, meu pai, por ter os seus altos e baixos nos negócios, a minha mãe sempre teve aquela mentalidade de concurso público, concurso público, concurso público. E eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que era diretora de secretaria da Justiça Federal. Não era concursada, era um cargo comissionado, mas era o que eu tinha de mais próximo da realidade do judiciário. E aquilo me interessava, eu gostava daquilo. Então, desde de sempre, eu quis concurso público. E pelo meu perfil de ser humano, assim, pelo tipo de gente que eu sou, né, por ser mais à esquerda e tudo, por na faculdade ter feito muita assessoria jurídica popular, assessoria jurídica universitária, eu era de um projeto universitário chamado CAJU, que era o Centro de Assessoria Jurídica Universitária, eu sempre fui muito ligado às coisas da defensoria. Então, quando eu saí da faculdade, assim, eu entrei na faculdade, eu queria ser promotor. Quando eu saí da faculdade, assim, quando eu me formei, a única carreira que eu não queria era promotor, assim, eu não me identifiquei, né? O que eu queria quando eu entrei e pensava em ser promotor, assim, combater a corrupção, tinha essa mentalidade. Quando eu fiz faculdade de Direito e vi como era, que era a realidade, eu pensei assim, meu Deus, eu não quero ser promotor, né? A única coisa que eu não quero é ser promotor. Então eu pensava em magistratura ou defensoria pública, eram os dois cargos, dando uma preferência por defensoria pública, porque tinha mais a ver com o que eu tinha feito na faculdade, que era assessoria jurídica universitária, assessoria jurídica popular. Então, quando eu me formei com essa mentalidade. Mas, filho de uma classe média bem média, que passou seus momentos de dificuldade na vida, eu também pensava assim, olha, no começo, eu não quero concurso. Eu quero um concurso que me queira. Então, no lugar de pensar o que eu queria, logo de cara, eu pensava assim, eu quero quem me queira. Então, eu quero o concurso que eu passar. Essa era a minha mentalidade. Eu me formei em 2005.1, sou velho, né? Me formei em 2005.1, mas eu me formei muito novo. Eu me formei com 21 anos, né? Isso aí é uma coisa que me ajudou bastante. Eu me formei muito jovem, né? Com 21 anos. E eu sempre tive clareza de propósito. Acho que é uma coisa que me ajudou muito. Galera, quem quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas, tá? Eu tô tentando não enrolar muito nessa parte inicial, mas eu acho que é importante essa contextualização. Então, assim, eu sempre tive clareza de propósito, eu sempre soube o que eu queria. Então, assim, quando eu me formei em 2005.1, eu me formei muito novo. Minha primeira preocupação, como eu acho que é a da grande maioria, era fazer o AB. Então, 2005.1 é meio do ano de 2005. Esse segundo semestre, basicamente eu fui estudar para a OAB. Eu fiz na época um curso, então desde sempre eu reconhecia a importância de cursos preparatórios, eu não fui desses que achei que era capaz de resolver tudo sozinho. Eu fiz um curso preparatório. Na época o que tinha de melhor no mercado era o LFG. Olha, e eu sou muito grato ao LFG, né? Saudoso professor Luiz Flávio Gomes.
eu tive, assim, melhores professores da vida, né? Eu tive melhores professores. Laiana, grande abraço. Tive melhores professores da vida nessa época. Pablo Stousley, em civil, maravilhoso. Até hoje, para mim, é uma referência como professor. Fred Didier, até hoje é uma referência para mim como professor. Rogério Sanches, o Renato Brasileiro, o próprio professor LFG, que na época era quem dava o processo penal. O Renato, na época, estava até começando ainda. Eu tive grandes nomes, realmente, que me deram uma base. Só que o curso era muito conteúdo e eu basicamente só assistia a aula, não conseguia acompanhar o curso muito bem. Acho que isso é uma realidade muito comum entre muitos alunos. Então, esse primeiro semestre, depois de formado, foi basicamente estudar para a OAB, passei na OAB, não tive muita dificuldade na OAB, estudar para concurso pelo LFG do jeito que dava, né? E aí, a primeira lição assim que a minha trajetória traz, que eu trago para vocês que estão estudando para concurso, a primeira lição que a minha trajetória traz é assim: organização, certo? Organização. Porque esse meu primeiro semestre aí, eu estudava sem uma organização muito clara, sabe? Eu tava muito ainda assim, eu tava me achando muito incipiente, muito novinho, e o que por sinal foi uma característica minha em concurso público durante muito tempo. Então eu passava muito tempo lendo um livro por vez, uma coisa assim muito morosa, passava 2, 3 meses estudando 2, 3 matérias. Era uma coisa assim que não era um estudo profissional para concurso. Eu não considero um estudo profissional para concurso esses 6 primeiros meses aí. Felipe, o meu novo livro de humanística, eu tô esperando uma resposta da editora. Foi até bom você falar, vou anotar aqui que eu vou cobrar deles uma resposta para ver se a gente já tem data de lançamento, tá? Tá pertinho de ser lançado, o livro que vai ter aí todo o conteúdo da Resolução 423 do CNJ. Na faculdade, eu até esqueci de falar, na faculdade, no lugar de estudar a disciplina dogmática, o que eu estudava? Humanísticas. Eu nunca sonhava que ia ser professor de humanística. Como eu disse, eu fui fazer a faculdade pensando em fazer o que eu queria e não estudar para concurso. E eu gostava de filosofia, então eu estudei muita filosofia na faculdade. Gostava de sociologia, mas sociologia não era muito estimulado, então não estudei tanto sociologia, estudei mais filosofia, estudei muito direito constitucional. E eu estudava por puro prazer, né? Mal sabia eu que ia viver o resto da minha vida dando aula de filosofia, né? Hoje em dia, professor de humanística, eu estudei na faculdade porque eu gostava, simplesmente, não por pensando em concurso público. Na época eu nem caía, né, nos concursos públicos. No livro Os Maias, do Eça de Queiroz, Arca da Família, né? Ele costumava dizer que você não deve ser bom por medo de ir para o inferno. Você deve ser bom por amor à bondade. Você deve ser justo, não com medo de uma punição celestial, mas por amor à justiça, né? Eu estudava filosofia por puro amor à filosofia. Mal sabia eu que ia ser premiado com a dádiva de ser professor de humanística, né? Mas voltando ao meu estudo para concurso, né? Então esse primeiro semestre foi basicamente isso. Mas tem um fator também. Nesse primeiro semestre acabou saindo edital para o mestrado da UFC, do curso de Direito, e eu sempre quis ter carreira acadêmica também. Então eu acabei fazendo uma prova para o mestrado, estudando temas nada a ver com concurso, assim, que eu pensava que era nada a ver, que não eram tão próximos, e acabou que deu certo. Eu passei no mestrado muito novo, né, com 21 anos, que foi a idade que eu me formei, e aí eu fui fazer o meu primeiro mestrado. Né? Lições que a vida traz pra gente. Fui fazer um mestrado, foi muito bom esse primeiro mestrado. Esse mestrado, em 2006, me abriu portas, porque eu fui convidado para dar aula. Foi quando eu comecei a dar aula mesmo assim de direito, de uma forma mais densa. Eu fui dar aula numa faculdade particular aqui de Fortaleza, que eu sou grato, porque me abriu as portas. Moleque com 21 anos dando aula na faculdade, que era a Faculdade Cristos, né? Eu lembro bem que, assim, no primeiro dia que eu fui dar aula, tinha um senhor sentado lá atrás, que ele começou a me questionar, assim, umas perguntas. Qual é o seu plano de estudo? Qual é a sua metodologia de estudo? O que você vai trabalhar aqui com a gente? Quais são os conteúdos?
E tudo que ele perguntava, eu respondia, né? Tinha 21 anos, novinho, ele um senhor de uns 55, 60 anos. E tudo que ele perguntava eu respondia da forma mais técnica possível, né? Tentando ali mostrar conhecimento. Mas no meio da aula ele se levantou e foi embora, né? Ele não aceitou ser meu aluno de jeito nenhum, não aceitou. Eu lembro demais disso, né? E com 21 anos estava lá, eu era da sala, eu era o terceiro mais novo. Só tinha duas meninas que eram mais novas que eu, na sala que eu fui dar aula lá de Direito Constitucional 1, né? Direito Constitucional 1. E esse senhor foi embora e depois eu fiquei muito amigo dos alunos, né, que tiveram coragem e ficaram até o final do semestre. E eu fiquei muito amigo dos alunos e eles diziam que quando eu pegava a garrafa pra beber, a garrafa de água, eu fazia assim, né? Fazia assim pra beber a água, né? De nervoso, né? 21 anos dando aula na faculdade. Mas foi uma coisa assim maravilhosa porque me ajudou a ter mais confiança, né? Me ajudou a ver que o espaço da docência era um espaço que eu deveria continuar investindo mesmo. E eu sempre gostei muito daquilo ali e nunca mais deixei de ter em mim a convicção de que eu queria ser professor de Direito Constitucional, que eu queria dar aula, que eu queria ajudar outras pessoas a entender aquilo que eu achava que era complexo e que poderia ser explicado de uma forma mais simples. Então, nesse começo aí, eu tive essa atividade. E foi uma coisa importante porque eu precisava de grana, né, pra me manter ali, né? É muito chato você se formar e ficar dependendo de tudo, né? Não ter nenhuma graninha ali pra se virar, você ficar dependendo de tudo é difícil. Então, era minha fonte de renda ali. Lógico, continuei tendo apoio dos meus pais, isso aí é uma coisa que ajuda muito ter apoio familiar. Continuei tendo. Então, 2006, o ano de 2006, como é que foi o ano de 2006? O ano de 2006 eu estudava para o mestrado, normalmente as aulas eram pela manhã, então eu tinha o horário da manhã praticamente todo tomado, dava aula à noite, tinha muitas cadeiras, então minha noite era bem preenchida por dar aula, e à tarde era o horário que eu estudava, né? E aí eu tinha que estudar tanto para o mestrado, produzir artigo, preparar a aula à tarde e estudar. Então 2006 foi um ano que eu estudei, mas eu estudei assim de uma forma lenta ainda. Ainda não foi o estudo profissional que eu sugiro para vocês, que o OUSE surgiu para tentar trazer essa lógica, essa dinâmica profissional que eu considero que o estudo para concurso tem que ter. Então, o ano de 2006 todo eu trabalhei, dei aula, fiz o mestrado, consegui concluir todas as minhas cadeiras do mestrado no ano de 2006 e fiz prova no ano de 2006. Fiz muita prova. E era desesperador fazer prova no ano de 2006 para mim. Desesperador. Por quê? Porque eu não tinha o ritmo de estudo que era necessário para fazer concurso. Era muito concurso rolando, muito. Carreiras federais, galera. Carreira federal tinha de rodo, assim. Governo Lula truando, né? Concurso público a todo vapor, salários subindo, todos os salários de todas as carreiras tinham tido um aumento expressivo. Concurso público, carreira federal bombando. E eu fazendo prova e não conseguia ter o rendimento esperado. Não conseguia de jeito nenhum. Porque trabalhava e estudava para o mestrado. Então, assim, a Estuda Bichinha PGE tá me perguntando, o mestrado atrapalhou? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu não posso dizer que atrapalhou, porque se eu disser, eu vou estar cometendo uma grande injustiça, porque eu só passei na PGM Natal por uma questão que caiu, que era um conteúdo que eu aprendi estudando para o mestrado, e que não era um conteúdo de concurso na época, que era a pergunta era, o que é princípio da juridicidade? Eu estudei isso para o mestrado, e essa questão, 99% na época dos candidatos errou, e eu cravei. Isso fez com que eu passasse da última posição para 8º lugar no concurso. Então não posso dizer que me atrapalhou por esse motivo. Mas se você me perguntasse, e se você me perguntar hoje, Felipe, se fosse hoje, você se formando, você teria feito mestrado? Eu não teria. Eu não teria, certo? É contraditório isso na minha cabeça, mas eu acho que estatisticamente pensando, eu não teria feito, sabe? Não teria feito mestrado.
porque eu acho que consumiu um tempo relevante. Eram as manhãs quase todas e eu tinha que tirar um período da tarde para estudar para as coisas do mestrado, produzir artigo, etc. Então, eu não teria feito. E não teria feito principalmente porque eu perdi esse mestrado. Felipe, você perdeu esse mestrado? Perdi. Por quê? Foi justamente o turning point, a virada de chave que eu dei de 2006 para 2007. Porque 2006 foi um ano perdido? Não foi, de jeito nenhum. Eu aprendi muito reprovando nessas provas que eu fiz em 2006. Professor, o senhor reprovou muito em 2006? Muito. Professor, o senhor tem muita reprovação? Milhares. Milhares, assim, eu perdi as contas. Eu já quis contar quantas reprovações eu tive, mas assim, é desesperador. Então, assim, não consegui catalogar todas. 2006 eu fiz aí uns 15 concursos. 2007 eu fiz uns 20. Então, assim, eu acho que eu tenho mais de 40 reprovações. Porque eu comecei estudando, eu comecei a fazer concurso em 2006, mais ou menos, né? Forte, né? Na faculdade eu fiz uns nível médio, mas era, assim, mais descompromissado ainda. Então, comecei a fazer concurso com regularidade em 2006. Fui parar em 2010. Então, foram 4, 5 anos fazendo provas, sem parar, né? Sem parar, assim, depois que eu assumi o meu primeiro cargo, eu diminuí muito a quantidade de provas que eu fazia. Mas eu fiz muita prova, até passar no primeiro concurso, eu fazia muita prova. Então, eu tenho muita reprovação, né? Quem faz muita prova vai ter necessariamente muita reprovação, né? A não ser que você seja alguém fora da caixinha, e tem gente fora da caixinha, tá? Tem gente fora da caixinha, tem muita gente fora da caixinha. Mas eu não era fora da caixinha, eu era bem dentro eu era do miolo da caixinha, certo? Então, eu reprovei muito nesse período aí de 2006 e 2007. Então, de 2006 para 2007, eu tinha acabado todas as disciplinas do mestrado, então tinha minhas manhãs livres. Então, eu tomei uma decisão. Eu disse assim, cara, tá tendo muito concurso e eu tô perdendo essas oportunidades. Tá tendo muita prova e eu vou perder essas oportunidades. Então, eu resolvi dar um tempo no mestrado, não fui escrever minha dissertação e meti o pau a estudar, assim, profissionalmente. Foi quando eu decidi acelerar o meu estudo, estudando uma matéria por dia. Foi quando eu criei os cronogramas de estudo que inspiram o Plenos até hoje, né, com uma matéria por dia para estudar, ou 2 matérias por dia para estudar, para rodar rapidamente as matérias, com hora para começar a matéria, hora para terminar a matéria, hora de intervalo, tentando otimizar o máximo possível o meu horário de estudo. E uma mudança importante que eu fiz foi eu mudei o meu lugar de estudo. Eu estudava em casa em 2006, eu disse, para profissionalizar esse meu estudo, eu preciso ir para um lugar que eu tenha expediente a cumprir. E eu comecei a estudar na biblioteca pública. Para quem não conhece, Fortaleza, aqui a gente tem um centro cultural que chama Centro Cultural Dragão do Mar, que fica de frente para a praia, né, de frente para o mar. E junto assim ao centro cultural tem, assim, na época era mais pobrezinha, a biblioteca pública, que era bem desconhecido na época. E eu resolvi ir para a biblioteca pública, batia ponto na biblioteca pública. Então, eu ia e eu tinha horário para entrar, horário para sair. Eu comecei na biblioteca pública, eu ia e a partir daí eu comecei a ter bastante tempo livre, né? Porque minhas aulas da faculdade já estavam montadas para eu dar aula. Eu já tinha terminado o mestrado, então tinha o dia quase todo até a noite, que era o horário que eu tinha que ir trabalhar, dar aula, para estudar, né? E no começo eu fui e eu não consegui estudar muitas horas. Eu consegui estudar 4, 6 horas por dia. Eu ia, né, estudava, não conseguia tanto, voltava para casa. Uma semana assim, 2 semanas assim. Quando eu tava com 1 mês e meio, mais ou menos, indo todo dia para a biblioteca pública, aí eu vi assim, não, já consigo ficar mais tempo aqui. Então, eu aumentei de 4 para 6, né? Passei 1 mês, 2 meses, assim, passei de 4 para 6.
Quando eu passei de 4 para 6, aí eu já estava tendo um ritmo bem bom. E aí o que acontece? Eu tinha que sair. Eu passei uns 6 meses nessa história, né? Como é que foram esses meus 6 primeiros meses? Eu chegava 8 horas, que era a hora que a biblioteca abria. Às vezes eu chegava, a biblioteca não tinha nem aberto ainda. Eu ficava esperando ali na porta, quando abria eu entrava. Era de 8 até 10, né? Aí 10 horas eu fazia um intervalo. Na época eu comia um clubezinho social, achando que estava fazendo um grande negócio para a saúde. Hoje em dia eu vejo que não era tão saudável assim. Então, 10 horas eu comia, fazia um lanche ali, comia uma besteirinha bem rápido, dava um intervalo de 15 minutos, voltava e ia até meio-dia, 4 horas mais ou menos de estudo, ia para casa, almoçava, minha casa é perto, voltava, estudava até 2, 3 horas ali, ia para casa, trocar de roupa, descansar rapidamente para ir dar aula na faculdade, né? Então, durante 6 meses a minha rotina foi mais ou menos assim. Só que uma coisa que começou a acontecer, e aí, galera, quem não tem uma rotina de estudo, uma das grandes virtudes de ter rotina de estudo é o seguinte, é que quando você tem rotina de estudo, cada vez você quer mais. Então, assim, quando você tá 2 meses estudando 4, 5 horas por dia, você começa a perceber não só o que você está aprendendo, mas o universo de coisa que falta para você aprender. Então você quer mais. E eu comecei a querer mais, queria estudar mais. Porque eu via que assim, eu estava progredindo, tanto eu estava satisfeito com o que eu estava alcançando, como eu percebia que queria mais. Entendeu? Que eu queria mais. Eu comecei a ficar sedento por aprender. É uma coisa que eu sempre falo, uma das perguntas que chegaram na caixinha é: como é que você se motivava? Galera, uma das coisas que mais me motivava era a sensação no final do dia. Assim, quando chegava o final do dia e eu olhava o tanto de coisa que eu tinha estudado, aquilo me dava uma energia para o dia seguinte. Eu saía muito motivado, assim, para continuar, para seguir. É isso que eu tenho que fazer. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Essa sensação, eu não consigo nem descrever até hoje, a sensação tão boa que dava no final do dia, quando eu tinha batido ali a minha meta ali de estudo. Ou mesmo se eu não tivesse batido a meta, porque as pessoas são muito presas à meta, mas quando eu vi assim que eu estudei hoje pra caramba, entendeu? Processo civil, que era uma matéria que eu sempre achei, apesar de gostar, eu sempre achei difícil. Jailton até entrou aqui, não sei se ele ainda tá por aí, mas o Jailton aí do processo civil, eu sempre achei muito boa a matéria de estudar, mas muito difícil, muito complexa, tem muitos caminhos. E ao final do dia, quando eu estudava processo civil e vi que eu tinha entendido aquilo ali, cara, me dava uma motivação muito grande isso. Essa sensação de que eu estava aprendendo, né? Isso aí me motivava muito. Então, quando deu com 6 meses, que eu estava estudando umas 6, 7 horas por dia aí, eu vi assim, cara, eu sou capaz de estudar mais tempo por dia. Só que eu dou aula, né? E aí, tinha tido umas mudanças na faculdade, a pessoa que tinha me levado para dar aula lá era o meu coordenador, ele estava saindo da faculdade. Eu já tinha feito um pé de meia, né? 1 ano e meio dando aula. Eu tinha feito um pé de meiazinho. Acho que dava para aguentar 1 ano assim fazendo concurso. Era liseiro, então não tinha muito com que gastar dinheiro. Eu disse assim, pô, vou tomar uma decisão aqui, vou queimar os meus navios, né? Como diz a música do Chico, né? A música do Chico Buarque diz, vou queimar os meus navios. É o que os portugueses faziam quando chegavam no lugar e não queriam mais voltar para Portugal, queimavam os navios. Ou seja, não tem volta, né? É isso ou é isso. Eu decidi queimar meus navios, né? Vou queimar meus navios. Eu gastava só fazendo prova. Ítalo, gastava só fazendo prova, viajando, fazendo prova e comprando livro, né? Na época eram os livrões mesmo. E aí o que eu fiz? Eu pedi demissão na faculdade. Eu disse, cara, ó, cheguei pro meu coordenador, eu quero sair e tal. Ele disse, não saia não, peça suspensão do seu vínculo. Eu disse, tá bom, vou pedir suspensão. Se eu passar em algum concurso aqui em Fortaleza, pode ser que eu continue
que eu continue a dar aula aqui. Mas provavelmente não vai ser pra cá que eu vou passar. Mas suspendi o vínculo. Aí consegui ter mais tempo, né? Tinha um pezinho de meia para me sustentar, comia na casa dos meus pais, né? Dormia, tinha um teto, tinha comida, então não precisava de mais muita coisa. E aí, galera, eu comecei a ser aquele cara que você acha que não existe, né? Que é aquele cara que estuda 8 horas por dia, 10 horas por dia. Mas perceba, tem muita gente que acha que é assim, não estudo nada, amanhã eu vou estudar 10 horas por dia. Perceba que foi um processo. Um processo, isso era o ano de 2007, tá? Olha aí, comia na casa da prima, olha, minha prima pra provar que era verdade. Um beijo. E aí o que acontece? Ia muito comer lá na casa dela, que era mais perto da biblioteca. A deliciosa comida da Neide. E aí o que acontece? O que eu comecei a fazer? Qual era a minha rotina? Perceba que essa história não começa em 2007, começou em 2005. Né? Teve um primeiro semestre estudando para a OAB de forma desorganizada. Teve todo 2006 estudando de uma forma não organizada. Teve 6 meses de 2007 aprendendo a estudar para no meio de 2007 conseguir aplicar essa rotina. Qual era a rotina? Eu chegava na biblioteca 8 horas da manhã, fazia um intervalo 10 horas da manhã. 15 minutos contado no relógio. Tinha uma galera que estudava lá na biblioteca, quando dava 10h15 e a galera queria continuar estudando, conversando, eu disse, galera, deu meu horário, 10h15, foi mal, tô voltando para estudar. Às vezes era eu que arrastava todo mundo de volta para estudar. 15 minutos contado no relógio, o intervalo, voltava e estudava até meio-dia. Ia para casa almoçar, 2 horas da tarde estava lá recomeçando a estudar pontualmente, 2 horas. Estudava até 4 horas, percebo que já deu 6 horas de estudo. Fazia mais uma pausa de 15 minutos. 15 minutos de pausa, voltava, 4h15. Estudava até 6 horas. Né? Quando dava 6 horas, eu fazia uma pausa de 1 hora. No Centro Cultural Dragão do Mar, que é do lado da biblioteca, tinha um café, um café lá. Eu sempre ia lá nesse café. Comia um pão de queijo, comia uma tapioca, comia um cuscuz. Dava uma pausa de 1 hora, 6 horas. Voltava a estudar 7 horas. Estudava de 7 às 9. 9 horas a biblioteca fechava. Quando ela fechava, eu ia para casa. Então eu estudava 10 horas por dia. O segundo semestre de 2007 foi todo estudando 10 horas por dia, certo? Todo o segundo semestre de 2007. E o comecinho de 2008. Por quê? Porque no comecinho, acho que foi março ou foi abril de 2008, eu passei no meu primeiro concurso. Certo? Então, perceba, eu fiquei assim, famoso entre os funcionários da biblioteca. Todo mundo me conhecia, os funcionários, porque eu passava o dia lá. Então eles falavam comigo pelo nome, me ofereciam café. Eles começaram assim, eu era um animalzinho de estimação da biblioteca, eu era o pet da biblioteca, porque eles viam assim, meu Deus, esse bichinho tem que passar, se ele não passar ele morre, entendeu? Era mais ou menos isso. Então, eles iam lá, ficavam me estimulando e tal, me ofereciam café, me ofereciam água, batia papo com eles. Eu virei o pet da biblioteca mesmo, assim, o animalzinho de estimação deles lá. Tanto que, às vezes, eu encontro com eles, por acaso, aleatoriamente pelo mundo até hoje, e eles me reconhecem até hoje, né? Então, percebam que, assim, durante 7, 8 meses, foi uma rotina louca de estudo, era louco. Isso era de segunda a sexta, e todo sábado eu tinha um grupo de estudos para estudar informativos e resolver questões, certo? Sempre. A minha primeira hora de estudo, todo dia, da minha rotina, todo dia a minha primeira hora de estudo era leitura da lei, nesse segundo semestre. Porque eu percebia que eu errava muita questão. Esse primeiro semestre de 2007, eu vi assim, olha, eu tenho que estudar muita letra da lei, porque eu erro muita questão letra da lei. Então, a minha primeira hora era direto lendo questão. Minha primeira hora de estudo. Lendo questão não, lendo lei.
que era uma deficiência grave que eu tinha na leitura da lei. E eu passei a implementar sempre que, além dessa leitura inicial da lei na primeira hora, eu comecei a implementar, assim, sempre que o livro falava na lei, eu ia e lia o capítulo todo que tinha na lei sobre aquilo ali. Então, eu comecei a implementar ferramentas para acelerar a leitura da lei. E assim, eu passei no meu primeiro concurso em 2008. Felipe, foi um concurso, então assim, você focou esses 7 meses de estudo para esse concurso que você passou em 2008. Nada a ver, eu não estava nem estudando para essa prova, para ser bem honesto. Eu estudava mais para a defensoria, e aí abri o PGE da Paraíba na época, e eu fazia as provas. Como eu disse, eu queria saber quem me queria, né? Eu não escolhia a prova, eu queria saber quem me queria. E eu estudava para procuradorias e para defensoria forte na época. Não fazia muito prova de MP, nessa época eu não fazia prova de magistratura também. Fazia mais procuradoria e defensoria, que estava tendo bastante. E aí eu fui fazer eu me inscrevi nessa PGE da Paraíba, e assim, uma coisa assim que talvez tenha sido até um motivo para eu passar. Na época eu tinha uma namorada, e eu era primeira namorada, né? Então, assim, primeiro namorado você acha que é o amor da sua vida, é eterno pra sempre. Às vezes é, mas normalmente não. E essa namorada acabou comigo assim, a prova era num domingo, ela acabou comigo no domingo antes, uma semana antes da prova, né? E assim, eu lembro como se fosse hoje, né? Achava que ia casar, né? Tinha 23 anos na época, achava que ia casar. E tá estudando no concurso para passar e poder casar, e ela acabou comigo no domingo antes. E eu lembro como se fosse hoje, que eu fui para a biblioteca e cheguei às 8 horas da manhã na segunda, né? 8 horas da manhã, como era a minha praxe. Estudei chorando de manhã, estudei chorando à tarde. Domingo, terça-feira, cabeça em outro planeta, mas na frente do livro lá, pelejando para estudar. Foi a semana toda assim. Eu fui fazer essa prova completamente aéreo. Eu tava voando. Assim, eu não sabia nem onde é que eu tava. Fui fazer assim, coisa boa, vou fazer uma prova para desopilar, sair aqui de Fortaleza para desopilar. Era uma prova que a objetiva era de manhã, a subjetiva era à tarde. Prova de manhã e à tarde. Eu só me lembro de entrar para a prova de manhã e sair. Eu não me lembro nada que aconteceu no meio dessa prova. Eu só me lembro de entrar na prova à tarde e sair da prova à tarde. Eu nunca tinha estudado especificamente para fazer uma peça, e eu era, assim, os meus estágios não me propiciaram muito trabalhar peça. Eu estagiei em consultoria, estagiei em ONG, na defensoria, quando eu estagiei, eu trabalhava num setor que não tinha nada a ver. Em resumo, eu fiz um agravo de instrumento, eu nunca tinha feito um agravo de instrumento na vida, nessa prova à tarde. Eu não me lembro nem como foi que eu fiz esse negócio. Eu só sei que um mês, mais ou menos, depois saiu o resultado e eu passei em 6º lugar nesse concurso. Como? Só Deus sabe como foi que eu passei nesse concurso. Eu tinha bagagem para passar? Eu tinha. Se eu não tivesse bagagem, eu não tinha passado, não. Eu estudei muito 2006 e começo de 2007. Eu estudei muito em 2007 e em 2006 eu ainda consegui ter muito estudo também, mesmo de forma desorganizada. Mas assim, eu acho que o fato de eu ter ido, não estando com a cabeça na prova, não estando me cobrando tanto, eu acho que foi uma coisa que acabou me ajudando. Então esse término desse namoro aí, eu acho que acabou me ajudando a passar no concurso, né? Porque eu tirei o peso das costas. Eu tinha feito umas provas antes que me cobrava muito para passar, e aí acabava que perdi a prova por... Eu tive essa fase de não passar na objetiva por 1, 2 questões, entendeu? Eu tive muito essa fase. Eu sempre... Uma coisa que me notabilizou nos concursos... Eu tive uma coisa que me notabilizou nos concursos, que foi assim, eu fui um cara muito bom de prova subjetiva. Eu fui a maior nota nessa subjetiva da PGE da Paraíba e fui a maior nota na PGM de Natal, que foi o 2º concurso que eu passei. Mas eu era um cara muito ruim de objetiva. Eu era um cara que ficava procurando pelo em ovo,
né, que ficava achando erro na questão onde não tinha, corrigindo o português da questão. Eu tinha essas noias aí, né, essas viagens que você não pode ter em prova objetiva. Prova objetiva é cara crachá, cara crachá. É aquilo ali, vamos pra frente, não pode ficar procurando muito mistério na questão, não. Então, acabou que eu ter de fazer essa prova, assim, totalmente aleatório da vida, eu acho que foi uma coisa que acabou me ajudando a passar, né? Porque eu fui totalmente sem pretensão nenhuma. Eu fui pensando, meu Deus, se eu não passei nas outras provas, nessa aqui que eu tô loucão, é que eu não vou passar. E foi justamente a que eu passei, né? Não era a prova que eu tava focando naquele momento. E aí foi ótimo pra minha vida, né? Eu passei na PGE da Paraíba. A nomeação se deu logo, se deu rápido. Uns 2 meses depois eu já estava morando na Paraíba, com outra cabeça. 23 anos, primeiro concurso. 23 anos, primeira vez morando fora de casa. Tendo outras experiências de vida. Não era nenhum luxo, tá? Quando eu entrei, a procuradoria estava bem sucateada. A PGE da Paraíba, na época, pagava, eu lembro como se fosse hoje, era R$3.500, um negócio assim, que pra época já não era muita coisa em relação às outras procuradorias. Só que eu dei sorte, uns 3 meses depois que eu tava lá, teve um aumento bom, aí a gente passou a ganhar uns R$8.000, mais ou menos, por mês. O que não era uma fortuna, mas já me dava uma tranquilidade, porque assim, eu já tinha um concurso. Aí, galera, é uma coisa que só vivendo para vocês entenderem. Quando a gente passa num concurso, a nossa cabeça muda muito, assim. A gente tem outra tranquilidade para fazer prova, né? Beijo, meu amor. Manuela entrou. Beijo, meu amor. Te amo. Eu vou já trazer a Malu aqui, a Malu e a Mel, né? Porque para mostrar o final da trajetória até aqui, né? São as meninas aqui de casa. Então, assim, quando você passa, sua cabeça muda, né? Você passa a ter outras preocupações. As minhas preocupações passaram a ser o quê? Não me acomodar. Porque, assim, eu queria voltar para casa. Eu sou muito apegado à família, né? Eu amo muito meus pais, assim, tive e tenho muita preocupação com a velhice dos meus pais. E eu queria voltar para casa. Então eu não queria me acomodar em João Pessoa, apesar de João Pessoa ser maravilhoso. Vim embora de João Pessoa chorando muito. E outra coisa, a rotina mudou. Eu passei a ter menos tempo para estudar de novo. Então eu mudei a forma de estudar. No lugar de estudar uma matéria por dia, eu passei a estudar 2 matérias por dia, né, de forma mais acelerada, mais objetiva, pegando livros menores, né? E comecei a estudar mais objetivamente, de forma mais certeira. Mas teve uma coisa que foi muito importante para mim na PGE da Paraíba, que mudou completamente a minha estrutura de pensamento, assim, a minha forma de ver o mundo, de pensar a vida, né? Que é o seguinte, eu passei por acaso nessa prova, né? Eu considero que eu passei por acaso por conta dessa narrativa aí que eu fiz para vocês, de que eu não esperava passar nesse concurso, não era a prova que eu estava estudando. Então, quando eu passei assim, com essa cabeça ainda, né? Meu Deus, eu passei por acaso, foi uma sorte, né? Um síndrome do impostor. Apesar de saber que eu tinha estudado muito antes dessa prova, né? Mas quando eu cheguei lá, o que acontece? O que eu percebi? Meu irmão, a galera... Colocaram todos os novos procuradores na mesma sala, né? E o que eu percebi? Meu irmão, a galera se achava. Se achava. Meus amigos, eu amo eles, mas eles se achavam. Eu ficava impressionado como eles eram vaidosos. Como eles, assim... E eles eram muito bons. Era uma galera fera. Então, assim, eles realmente tinham motivo pra se achar, porque eles eram muito bons. Só que, assim, eu ficava impressionado como eles se achavam. E eu comecei a reparar, assim, que depois de uns 3 meses de trabalho, eles iam tirar dúvida comigo. Começava a tirar dúvida, não é nem tirar dúvida, assim, não é tirar dúvida como alguém tá começando a tirar dúvida, mas tipo, pedir minha opinião, buscar estratégia processual. E eu comecei a parar e pensar assim, cara, se esses caras que são fodas, são muito bons, eles vêm tirar dúvida comigo, eu devo ser bom também. E isso foi importante porque, assim, foi uma coisa que eu percebi no perfil dos aprovados. Os aprovados, não é que eles se acham.
eles têm autoconfiança. Então perceba que duas coisas aqui de cabeça de concurseiro que são muito importantes. Primeiro, não colocar peso excessivo nas provas. Eu só passei porque eu achei que estava indo fazer uma prova para desopilar. Então isso mudou minha mentalidade. Eu não me cobrei tanto mais a fazer as provas a partir de então. Né? Tanto porque eu estava aprovado, obviamente, mas principalmente porque eu sabia que quando eu me cobrava eu me dava mal. Então eu percebi quem eu era. Isso mudou a minha forma de pensar, né? De ver prova. E segundo, saber que você tem potencial, meu amigo. Porque os aprovados têm esse perfil. Eles têm uma força interior grande. Eles têm uma confiança no que eles estudaram grande. Quem não tem isso vai ter mais dificuldade. Não estou dizendo que não vai passar, mas vai ter mais dificuldade. Então é muito importante, foram duas lições muito grandes que eu tive a partir disso. E eu mudei minha forma de pensar a partir de então. Eu lembro como se fosse hoje que eu passei a trabalhar isso, né? E pouco tempo depois teve a prova da PGM de Natal. E aí eu já fui com essa mentalidade. Aí eu fiz as questões, tive um número alto de acertos no objetivo, pensei, tô dentro. Quando eu comecei a ver os fóruns de concurseiro, meu Deus, foi alta a nota de corte aqui. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Eu saí da prova crente que eu tinha passado. Quando eu conferi o gabarito, estava crente que eu tinha passado. Aquela minha chaga, né? Que era prova objetiva. Eu sempre fui ruim em prova objetiva. Quando saiu o resultado que eu passei, eu estava na procuradoria, na sala lá com todos os meus colegas. Eu lembro que eu gritei assim, disse, agora vocês vão ver, porque agora na prova subjetiva eu vou com tudo pra cima de vocês. E eu lembro que a Camila, que era minha colega que estava do lado, ela olhou assim pra mim e disse, Felipe, nós criamos um monstro, né, assim, porque eu já tava com essa cabeça de que, pô, assim, se eu passar eu vou pra cima, agora eu vou fazer a minha prova, eu vou ser muito bom nessa prova, eu vou ser diferente na prova subjetiva. E a maior prova de que eu tinha conseguido reestruturar a minha forma de pensar foi que quando saiu esse resultado, eu disse, pô, agora eu tô dentro desse concurso, agora ninguém me tira mais. E foi dito e feito. Fui fazer a prova subjetiva, foi a segunda maior nota do concurso. Tava em último, passei na nota de corte na objetiva, com a segunda maior nota do concurso, com aquela bendita questão do princípio da juridicidade, passei para o 8º lugar do concurso, né? Dentro das vagas, fui nomeado, né? Já era outro patamar salarial, para vocês terem noção, saí da PGM para a DPU tendo decréscimo salarial, passando a ganhar 20% a menos do que eu ganhava na PGM, né? Para poder voltar para casa, para realizar o sonho de ser defensor. Então, quando eu fui para PGM, aí minha vida mudou completamente de novo, né? Mudei de cidade, passei a ganhar muito dinheiro. Para mim, na época, aquilo ali era uma fortuna. Até hoje é uma fortuna, eu acho. A PGM, o que a PGM paga, tava ganhando muito bem. Passei a morar num lugar melhor, ter uma qualidade de vida muito boa. Mas não desisti de estudar, porque eu não queria ser advogado público. Apesar de ter passado na PGE, passado na PGM, ter passado na AGU, na sequência eu passei na AGU, mas eu não queria ser advogado público, eu queria ser defensor ou juiz, né? Na época eu já estava bem mais inclinado para a defensoria pública mesmo, principalmente para a DPU, porque na época da Paraíba eu tinha convivido muito com o pessoal da DPU, porque a mulher de um colega PGE era o DPU lá. E aí eu convivi muito com a DPU e eu tava assim, encantado com a DPU. E eu queria muito ser DPU. Quando saiu o concurso em 2009, aí, meu amigo, eu dei o gás para esse concurso. Segui a rotina de estudo que eu tinha na Paraíba, de umas 4, 5, 6 horas por dia. Né? Estudava em 5, 6 horas por dia, ia cedo para a PGM. Quando voltava, metade da tarde e madrugada adentro era estudando para a DPU. Aí eu ganhei uma musculatura boa também para carreiras federais, porque até então não fazia tanta prova de carreira federal. Mas nesse período aí, estando na PGM, eu passei na AGU, passei na DPU e passei Defensoria de Alagoas, que era teto lá também. Foi um período muito bom assim de aprovações.
eu estava muito confiante já, né? À medida que você vai crescendo nos concursos, você vai ficando mais confiante. Então perceba, 2008, Paraíba, 2009, PGM Natal, me mudei para Natal. 2010 eu passei na DPU, né? Passei na AGU, passei na DPU e passei defensor de Alagoas. E eu cheguei até a ser nomeado para a AGU, mas eu já estava na prova oral da DPU e eu optei por nem ir para a AGU. Eu também não iria para a AGU, mesmo que eu não tivesse passado na DPU, porque eu estava muito bem na PGM de Natal. Então, se era para ser advogado público, eu preferia ser advogado público na PGM de Natal do que na AGU. E aí passei na DPU e fechei o meu ciclo, né, de estudos para concursos de carreiras jurídicas, né? Basicamente foi isso a minha trajetória. Uma pergunta que me mandaram na caixinha também era assim, era como é que eu lidava com a reprovação, né? Eu fiz uma live sexta-feira aqui com o Neto e até falei isso. Assim, é engraçado falar isso, porque eu preparei a minha cabeça de uma forma que a reprovação era uma coisa que me motivava muito, né? Felipe, como é que a reprovação te motiva? Você tem um plano, um planejamento, uma meta ali, você estuda meses para uma prova, você reprova e fica motivado? Galera, eu não sei explicar bem, mas assim, eu sabia que eu ia passar em concurso. Eu sabia que se eu não desistisse, eu ia passar. Então, e olha, assim, eu fiz tanta prova, reprovei tanto, né? Meu pai teve um momento que chegou a duvidar se ia dar certo, né? Não veio falar pra mim, mas eu soube que ele foi conversar com um familiar meu, preocupado e tal. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu posso fazer pra ajudar, né? Mas meu pai chegou a duvidar, não duvidar de uma forma leviana ou maldosa, mas duvidar com preocupação de pai, né? Meu pai chegou a duvidar de mim, eu duvidei de mim mesmo, assim, em alguns momentos, com certeza eu devo ter ficado, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Que é uma forma de duvidar de si mesmo, né? Me senti injustiçado algumas vezes, mas quando eu reprovava, eu ficava com uma mistura de sentimentos, assim, era uma mistura de sentimento entre raiva e, assim, desejo de provar pra mim mesmo, mais do que pra qualquer pessoa do mundo, que eu era capaz, entendeu? Então, assim, a reprovação, a frustração da reprovação me motivava no sentido de provar pra mim mesmo que eu era capaz, sabe? Eu não sei ensinar como é que faz isso, né? Eu não sei, eu queria saber, mas era isso. Então, assim, se eu puder dar alguma dica que final, só tenho 2 minutos antes do Instagram me derrubar, para lidar com a reprovação é transformar essa frustração em algo positivo, sabe? Eu acho que uma das grandes virtudes de ter força emocional é você conseguir transformar coisa ruim em coisa boa. Pô, não deu certo, mas eu sou capaz, eu vou provar que eu sou capaz de fazer isso aqui. Não é pra ninguém não, é só pra mim mesmo, entendeu? Pra mostrar que eu sou capaz de fazer isso aqui. Então, basicamente foi essa minha trajetória. Lógico, se tivesse mais tempo eu poderia ter, principalmente nessa parte final aqui, ter trabalhado alguns aspectos a mais, principalmente da forma, dos métodos que eu fazia, dos estudos, da forma como eu conduzia cada pilar, né? Estudar legislação, estudo informativo. Mas como nós só temos 1 hora, era isso. Eu pergunto, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que eu ainda possa tirar? Porque eu já vou cair aqui. Então, tenho só que agradecer vocês. Foi muito boa a audiência. Obrigado demais aí por todo mundo que ficou aqui ouvindo a minha trajetória. Queria deixar um grande abraço para todos vocês, certo? E pode ser, Fernando. Eu vou marcar aí. Vou marcar outra para falar dessas estratégias aí que eu usava. Mas foi muito bom conversar com vocês, tá? Abração. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu, Alisson. Obrigadão, cara. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Você também, meu amigo. Deus abençoe todos vocês. Valeu, Fernanda. Obrigado. Tchau, tchau.